Gente, eu empreendi praticamente minha vida inteira, né? Mas eu já tive meus momentos de CLT também. Pouquíssimo tempo, porque eu não funcionei sendo funcionário. E ainda bem que eu não fui funcionário há muito tempo. Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende sendo CLT e que depois fica difícil da gente tirar aquilo da gente. E eu sei porque assim, eu dou aula para adolescentes de empreendedorismo já fazem muitos anos. E eu também ajudo pessoas adultas a começarem a empreender. E eu vejo que muitas vezes os adultos que foram CLT durante muitos anos, eles têm uma dificuldade maior porque tem alguns vícios, digamos assim, que têm que ser quebrados. Algumas coisas que eles acabaram aprendendo de tanto tempo trabalhando num regime comum, né, num regime de CLT e tudo mais, que às vezes o adolescente que nunca trabalhou, não aprendeu, não pegou aquelas manias, e é muito mais fácil, para alguns pontos assim, é muito mais fácil você ensinar um adolescente do que você ter que fazer uma pessoa desaprender algumas coisas. E eu vou falar nesse vídeo sobre um ponto especificamente que eu acho muito importante, que eu vejo que como empreendedor eu consegui desenvolver, e eu só desenvolvi por ser empreendedor, mas primeiro de tudo então eu vou te contar uma coisa ridícula que eu fiz na minha vida de CLT e que eu acho que talvez você já tenha feito, talvez não. Enfim, vamos lá. Eu lembro quando eu trabalhava numa agência, eu trabalhei numa agência de eventos corporativos, né? Porque eu comecei empreendendo na adolescência, no começo da vida adulta ali, criando eventos, então investi e tal no transporte, depois comecei a criar minhas festas e tudo mais. E aí durante um momento eu falei, pô, vou migrar, vou trabalhar com eventos dentro de uma agência de eventos corporativos e tal, porque de repente minha área é essa e não necessariamente eu vou ser empreendedor. Depois com o tempo eu descobri que minha área não eram os eventos, minha área é o empreendedorismo em si. Mas beleza, fui tentar então trabalhar e eu fazia uma coisa horrível que eu tô até com um pouco de vergonha de contar, mas eu vou contar aqui para você. Eu, dentro daquele modelo, né, de CLT, eu nem era CLT, eu nem cheguei a ser registrado, porque eu acho que eu fiquei um mês na empresa. Mas eu tinha aquela lógica de ganhar por tempo. Ou seja, você tem 8 horas por dia de trabalho que você precisa cumprir. Você chega lá na empresa, bate ali o seu ponto, eu nem batia ponto, mas beleza, eu chegava, então o meu chefe sabia que eu chegava na hora certa, que eu ia embora na hora certa, e eu tinha ali aquele período do dia para eu trabalhar. E não importa muito o que eu estivesse fazendo, eu tinha que obedecer, estar obedecendo o chefe, fazendo as coisas para eles, mas pouco importava se eu fazia muitas coisas ou poucas coisas. O que eu tinha era que cumprir o meu tempo trabalhando. Então, aquelas 8 horas eu tinha que estar lá e eu tinha que estar trabalhando. E aí, o que, que eu fazia às vezes? Eu ficava no banheiro matando tempo. E aí, hoje em dia eu tenho funcionários que fazem isso. Nossa senhora, como eu fico com raiva. Só que eles não ficam no banheiro, que eu saiba. Tem um quartinho lá na escola, lá no Brasil, que daí o RH, inclusive, tá numa briga com alguns funcionários porque eles entram nesse quartinho e ficam lá enrolando, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia. Não posso nem ficar muito bravo, né? Seria uma grande hipocrisia minha. Mas eu entendo, o pior é que eu entendo o porquê que as pessoas fazem isso. É porque elas aprenderam que elas recebem o salário por aquele tempo. E nossa, isso ao mesmo tempo meio que aprisiona as pessoas, né? Porque se você for para essa lógica, você está simplesmente vendendo o seu tempo, então você está trocando tua vida por dinheiro, e aquele tempo que você tá trabalhando, ele é tão triste que para você é melhor você às vezes ficar sem fazer nada num quartinho do que você ou ficar trancado no banheiro. Não tinha nem celular, eu acho que se pá que tinha, mas não tinha smartphone na época, fazia muitos anos, estou ficando velho. Então eu ficava simplesmente panguando, eu às vezes dava uma cochilada no banheiro. Tipo, sabe, é uma coisa muito triste mesmo. Você não trabalhar numa coisa que te envolve a ponto de você querer ter um resultado maior. E é isso que o empreendedorismo te entrega. Eu acho que seria muito legal um universo onde todo mundo ganhasse proporcionalmente ao que entrega, né? Todo mundo tipo realmente fosse um grupo de pessoas trabalhando juntas e quanto mais dinheiro essa empresa fizesse, mais as pessoas ganhariam. E talvez até já tenha existido uma proposta como essa. E eu não sei nada sobre a história da CLT, e nem preciso saber. Mas eu imagino que provavelmente existiam os patrões exploravam a galera, e aí criaram regras para que a galera não seja tão explorada. Então, infelizmente, a gente perdeu a oportunidade de virarmos simplesmente um grupo de pessoas tentando ganhar dinheiro juntas, sabe? Tentando crescer, tentando mudar o mundo juntas e ganhando dinheiro por isso. Eu acho que essa seria o grande lance da vida. E a gente, como empreendedor, a gente quer trazer essa mentalidade, a gente quer que as pessoas pensem assim. Mas, inevitavelmente, existe um universo, um jogo de nós contra eles, né? Muitas vezes os funcionários pensam, o empreendedor é mau e tudo mais, nossa, me explora, né? E o empreendedor pensa, o funcionário é folgado, o funcionário não se dedica de verdade.
Enfim, fica essa coisa idiota de nós contra eles que é inerente ao ser humano. O ser humano tem isso, né? A gente vê isso no futebol, na política, em vários contextos. Mas no final das contas, o que eu tô querendo te falar é o seguinte: você tem que tomar um cuidado muito grande para você não virar mais um vendedor de tempo, para você não assumir para você essa lógica de que você está no trabalho simplesmente dando seu tempo. Você está no trabalho trazendo algum tipo de resultado. E não importa se você é CLT ou se você é empreendedor. Se você for empreendedor, esquece o que você vai passar o maior tempo. Agora eu vou te falar qual foi o meu aprendizado como empreendedor. Não adianta você ser muito dedicado durante muito tempo. A maioria das pessoas viveram CLT durante muito tempo e agora querem empreender, o que elas pensam? Que elas agora que elas empreendem, elas não vão mais bater o ponto das 8 horas, elas vão se dedicar com mais intensidade, elas vão passar mais tempo se dedicando, elas vão ter que trabalhar durante mais tempo. Só que o tempo não é a medida para o sucesso. Quando você é empreendedor e você assume isso, que você precisa trabalhar o maior tempo possível e entregar o maior resultado, você começa a perceber que o tempo não é o suficiente se você não utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. E o grande aprendizado que as pessoas que vivem a vida na CLT e que partem dessa lógica de vender tempo é que elas não aprendem a otimizar o tempo. Elas não aprendem a pegar o tempo e se questionarem, olharem para o tempo que elas gastam e falarem como que eu posso fazer mais com menos? Como que eu posso fazer mais coisas com menos tempo? E o empreendedorismo, ele parte dessa premissa. Até porque com o tempo você começa a contratar pessoas e você começa a pensar que você consegue fazer mais. Tendo pessoas trabalhando com você, você consegue trazer mais receita e pagar aquelas pessoas e ainda ter mais tempo para você fazer aquilo que você considera que só você pode fazer, ou que você consegue fazer bem, o que você quer fazer. Então, quando você empreende, você aprende a ser eficiente, você aprende a usar o seu tempo da melhor forma possível. E você transporta esse resultado para a tua empresa, para a organização onde você trabalha, porque às vezes é isso, você pode empreender, você pode ter uma mentalidade de empreendedor dentro de uma empresa, trabalhando para outra pessoa. Você pode ser um intraempreendedor, tem até um nome para isso. Você pode verdadeiramente se envolver com aquilo, com aquela causa e dar tudo de si. E isso talvez vai te recompensar financeiramente no trabalho, sim ou não. No empreendedorismo também, às vezes você dá tudo de si e também não recebe a recompensa financeira. Mas eu acho que a recompensa maior é você saber que você está dando o seu melhor e que o seu resultado, sendo qual for, você fez a sua parte, você deu o seu melhor. E dar o seu melhor não é dar mais intensidade nem mais tempo. Dar o seu melhor também é se questionar sobre a maneira como você está trabalhando, se você está trabalhando de uma forma inteligente, se você está utilizando o seu tempo da melhor forma possível. Porque muito mais vale você trabalhar 5 horas por dia, totalmente intenso, focado, dando tudo de si, de uma forma inteligente, utilizando as ferramentas que podem te ajudar a ser mais eficiente, do que você ficar 15 horas correndo atrás do próprio rabo, fazer um pouquinho de várias coisas e não executar, não construir de verdade o futuro para sua empresa, para você, seja o que for. Então, se você hoje é CLT, traga isso, não deixe essa lógica dominar você, porque vai perder o propósito, você não vai ter um propósito na sua vida e se você for empreender um dia, vai ser mais difícil ainda você se livrar desse hábito ruim. Questione sempre qual é a maneira mais rápida de eu fazer isso. Não fique querendo enrolar, ganhar, gastar tempo à toa, porque já que você recebe por tempo mesmo, quanto mais eu enrolar para fazer alguma coisa, melhor. Eu tenho que passar mais rápido fazendo alguma coisa e eu desgasto menos a minha energia. Pelo contrário, tente fazer mais em menos tempo. Dessa forma você vai se tornar eficiente, você vai crescer na empresa onde você trabalha e você um dia estará pronto para empreender e tocar o seu próprio negócio. E, enfim, isso vai trazer muito mais propósito à sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Te vejo no próximo vídeo.